Luciana, vamos lá. O consumo de álcool, principalmente, o tema é esse, né? Nesses feriados mais prolongados, e me parece que o carnaval é o maior dos feriados. É verdade. O consumo de álcool ele fica um pouco mais exagerado, né? A gente percebe que no final do ano também, Natal, Réveillon e no Carnaval, o pessoal se passa um pouquinho, né? Exagera um pouco. Bebe um pouco além da conta, né? E isso tem seu efeito deletério, né? Porque além de o pessoal não dosar de forma adequada, não previne a famosa ressaca, né? A gente, como médico, a gente sempre diz, o consumo de álcool ele sempre deve ser desencorajado, né? O álcool ele não é uma substância positiva, né? Ele é muito mais negativo do que positivo. Apesar de terem alguns estudos que provam que se a gente tomar uma dosezinha pequena, seriam 15 gramas de vinho tinto seco todos os dias nas refeições, e 15 gramas de vinho tinto seco é nada, viu? É uma dose muito pequena. Talvez tivesse um efeito positivo para o coração, o restante, o consumo, além disso, ele é negativo, ele é deletério, né? E então, o pessoal, além de beber muito mais que 15 gramas, não previne a ressaca. Então, é bem complicado. Luciana, bom, eu quero entrar nessa questão aí porque é o sonho de todo mundo, né? Tem como beber e ter um estilo de vida saudável? Então, os mediterrâneos, eles têm, né, esse estilo de vida saudável. Mas, além dos 15 gramas de vinho tinto seco, né, que tem a questão do polifenol, né, que o polifenol é uma substância anti-inflamatória, antioxidante, que teria esse tal efeito, talvez, protetor, cardioprotetor, né, ele está associado a toda uma dieta, né, uma dieta, um estilo de vida, como tu necessitasse, um estilo de vida. Então, eles têm uma dieta super rica em oleaginosas, eles consomem azeite de oliva, eles comem, né? Então, nesse contexto todo, esses 15 gramas de álcool, de vinho tinto seco, de polifenol, ele acaba tendo um efeito cardioprotetor. Mas é nesse contexto, né? Acaba aumentando o HDL, promovendo um aumento de produção de óxido nítrico, que é um fator vasodilatador, né? Então, ocorre, protege um pouquinho, mas é um contexto todo, né? Não adianta nada beber os 15 gramas de álcool e não fazer todo o resto. Exato. Luciana, vamos lá. Deixa eu tentar exemplificar aqui para quem está nos acompanhando e assistindo a nossa audiência. A grande maioria das pessoas, pelo menos é o que eu penso, eu estou sem dados aqui para comprovar, mas é o que eu sinto e a percepção que eu tenho de acordo com os depoimentos e por tudo aquilo, pelas pessoas que a gente convive. A maioria das pessoas bebe no fim de semana. Bebe um pouquinho na sexta, às vezes no sábado bebe um pouco mais, daí no domingo já começa a acalmar para se preparar para a semana, principalmente porque as pessoas estão cuidando muito da carreira, estão se dedicando muito à família, ao trabalho. Tem muita gente que bebe muito, ou bebe quase todo dia. O cara que bebe no fim de semana, isso prejudica a saúde dele? Então, de acordo com a OMS, né, o dado é 15 gramas por dia. Se eu pegar o que ele bebeu no final de semana e dividir por 7 dias, der mais que 15 gramas por dia, ele é considerado etilista, ele é considerado alcoólatra, apesar dele ser um bebedor de final de semana. E é complicado. É porque a gente tem essa falsa E, impressão, né, Luciana, de que, não, eu bebo só no fim de semana. sim, sim, não, mas é bem delicado, é um assunto bem delicado. E além disso, o bebedor do final de semana ele tem um risco aumentado porque a gente chama de Holiday Heart Syndrome, que é a arritmia do final de semana. Ele bebe na sexta, ele bebe no sábado, no domingo ele faz uma fibrilação atrial aguda. Tá? Justamente por causa disso, porque ele não tem uma ingesta, vamos dizer assim, ele não tem uma ingesta regular, aí ele tem uma ingesta exagerada num período curto de tempo e o coração responde de forma inadequada. Doutora, não quero ser pessimista, então nós temos uma maioria importante aí de etilista, porque a maioria bebe bem mais que essa média aí no fim de semana, dividindo pelos 7 dias. Sim, se a gente for considerar os dados da OMS, quase todo mundo se enquadra com um diagnóstico de etilismo.
Eu tomei umas 2 taças ontem. Ontem, eu não sou muito de beber, mas ontem eu tomei umas 2 taças de vinho, então minha média já foi para o espaço. E daí, doutora? Por exemplo, vamos lá, vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu tomei 2 taças de vinho ontem, 2 taças boas, generosas, bem cheias. O que que eu faço agora nos próximos dias para não causar prejuízo para a minha saúde? Muita água. Muita água, de preferência água de coco. O problema do álcool é que ele expolia muito as vitaminas do complexo B, tá? Em especial a vitamina B1, que é a tiamina, né? Então a gente tem que repor justamente o que o álcool expolia para evitar a tão famosa ressaca, né? Então bastante água, repor zinco, magnésio, eletrólitos também o álcool expolia, né? Então o que a gente tem que tentar fazer para evitar a ressaca, além de beber em pequena quantidade, é beber com sapiência, né? Então, tomar bastante água de coco, bastante hidratação, alimentar-se bem, buscar esses alimentos que têm vitaminas do complexo B, em especial vitaminas do complexo B1, que são as carnes, as leguminosas, os ovos, o feijão, lentilha, etc., né, para tentar manter um nível de vitaminas do complexo B adequado, né, e de sais minerais também adequados para evitar a sequela depois, né? Tem um ouvinte participando aqui e ele fala que ele toma uma cerveja de 600 ml ou ml por dia. E ele diz que ele tem 64 anos e nunca teve problema. O que que a gente fala para ele, doutora? Olha, a gente diz que bom que ele nunca teve problema, mas pela OMS o diagnóstico vem. Pois é, que coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui em relação às combinações que a gente vê, e são combinações ah, que, principalmente jovens, e daí eu falo das pessoas na faixa aí abaixo dos 30 anos, abaixo dos 40 anos, que a gente vê que outras pessoas consomem também, mas os jovens consomem mais. Que é o energético com uísque, o energético com vodka. Isso acelera o coração? Essa combinação, ela prejudica o sistema cardiovascular, mesmo que a pessoa seja jovem? Com certeza, até porque se a gente pensar assim, ó, o destilado, a concentração de álcool é muito maior do que a cerveja que o nosso ouvinte falou agora, né? Uma cerveja tem o quê? 5, 6%, Isso. né? Um destilado às vezes tem 30, 40%, dependendo do destilado que a gente toma. Então, aí a gente vai aumentar muito mais a quantidade de álcool que tem numa porção menor, né? E aí o energético por si só, ele também já é uma substância deletéria, né? Por ele ser energético, ele já aumenta a frequência cardíaca, ele já aumenta a pressão arterial, que são efeitos deletérios do álcool também. Então ele potencializa, né? Então o que a gente acaba tendo vamos dizer assim, é um combo para uma arritmia. E é muito comum mesmo a gente perceber em jovens a arritmia pós-consumo tanto de energético quanto de álcool, né? Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Luciana Katz, cardiologista, e essa última questão é uma questão importante, porque nós temos um consumo significativo da combinação do energético com o destilado. Doutora, isso a curto prazo, de acordo com essa tua explicação, a pessoa, ela pode ter algum problema mais sério, ou ela pode ter, por exemplo, eu tomei um índice alto de energético com uísque ou Tanto energético no com primeiro vodka? consumo quanto com uso cumulativo. Aham. Eu posso, por exemplo, assim, consumir pela primeira vez e ter um problema de arritmia naquele dia. Perfeito. É bem mais sério que as pessoas pensam, né, doutora? Porque todo mundo pensa que, não, a longo prazo eu posso ter um problema, ali na frente eu paro. Não precisa ser a longo prazo, não. Pode ser no primeiro consumo, Pois pode é. ser a curto, médio prazo e longo prazo, então nem se fala. Porque aí a gente pode ter uma Exato. Deixa eu saber. vamos dizer assim, o paciente pode ser candidato até a ir para um transplante, alguma coisa assim, porque o coração já se deteriorou de tal forma que não tem mais o que ser feito. Uhum. Doutora, em relação à substituição, o ouvinte aqui participa, ele fala o seguinte, que ele era fumante, e ele foi fumante por cerca de 20 anos e ele substituiu no início o cigarro pelo chocolate.
E hoje ele até conseguiu diminuir bastante o chocolate, ele consome bem menos. Mas a cervejinha dele, ele continua tomando. É o Luiz aqui que está interagindo com a gente, até se identificou, o ouvinte antes não se identificou. Tem substituição? Ah, eu quero diminuir a cerveja. O que tu sugere para o ouvinte? É complicado. Vai dar uma É que caminhada. assim, atividade física seria uma ótima substituição, né? Vai liberar endorfina, só vai ter efeito positivo. Agora, é complicado. É que na realidade, vamos dizer assim, Tá falhando um pouquinho, né? Tá falhando um pouco a conexão com a doutora Luciana Katz. Vamos tentar tá me restar. ouvindo? Agora voltou, Luciana. Tu falava Voltou? sobre a atividade física. Tá, então, a atividade física seria excelente. Seria maravilhoso, seria uma ótima substituição onde só seria ganho. Mas, por exemplo, o cigarro, como ele tinha exemplificado, o cigarro ele é um fator de risco para cardiopatia isquêmica, que seria o infarto, né, a doença arterial coronariana. Já o álcool ele é um fator de risco mais para insuficiência cardíaca, né? O coração fica mais dilatado, para falência cardíaca mesmo, e até para arritmia. Então, são doenças diferentes na realidade, né? O etilista, ele acaba tendo uma doença diferente do fumante, né? Então, o ideal realmente seria hábito saudável, né? Nenhuma das duas coisas, vamos dizer assim, a longo prazo vai trazer alguma coisa boa. Todas elas são deletérias. Doutora, duas questões ainda. A questão da bebida e a maneira como a gente faz a ingestão da bebida alcoólica, ela tem se modificado, ela está mais espetacularizada. Então a gente vê na beira da praia, por exemplo, aquele casal que tem duas taças lindas, vão lá, estão brindando com champanhe, depois começam a tomar cerveja e se mantém assim durante aquele dia porque parece que é bonito, vou postar na rede social. E tem uma outra questão também que me parece que um percentual bem importante da população bebe por ansiedade. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Mas então, não, que, vamos dizer assim, resolvendo a primeira questionamento, o álcool ele é uma droga, né? É uma droga lícita, mas é uma droga. Então é óbvio que ele vai te trazer um certo tipo de sensação de bem-estar, de alívio, ou e resolvendo aqui o segundo questionamento, uma diminuição da ansiedade, né? Então, óbvio que algum tipo de prazer ele te traz, por isso que as pessoas bebem, senão elas não iriam beber, né? A questão toda é o uso do álcool com sapiência, né? E ainda mais se há uma predisposição a um etilismo ou uma falta de controle, vamos dizer assim, o ideal é não usar. No paciente que tem um nível de ansiedade mais alto, aí provavelmente há um risco maior do descontrole, né? Ou às vezes até um uso de algum psicotrópico, alguma medicação mesmo também que age em sistema nervoso central. E aí já fica mais perigoso o uso do álcool, né? Então aí é desaconselhável, totalmente desaconselhável. Doutora, Agora, dizer que é sempre ruim, às vezes se tu tomar vamos dizer assim, uma tacinha de espumante no ano novo, acho que todo mundo gosta, só que tem que ser uma tacinha de espumante no ano novo, não pode ser uma coisa que seja feita com abuso, né? é o ponto de equilíbrio para menos, né? Doutora, Exatamente. É isso aí. Agora tu falou tudo é do ponto de equilíbrio para menos. eu não quero criar um pânico aqui em quem está nos acompanhando, porque a gente deve ter estragado a terça-feira de carnaval de alguns aí Não, com as suas não, não. notícias. Até porque, ou então aquela coisa assim, ela sentiu que tá passando do ponto de equilíbrio. Vai tomar uma aguinha de coco, toma bastante água, dá um tempo, Dá uma come uma caminhada. comidinha, né? Vai descansar um pouco e depois segue a festa. Mas a festa não pode ser diária, Claro. nem todo final de semana. Exatamente. Tem uma placa no trânsito que é uma placa que ela deixa a gente muito, muito preocupado e mais atento. Não corra, não morra. E beber em excesso está mais ou menos parecido com essa placa, né, doutora? Com certeza, né? Até porque não é o coração, é o fígado, é o rim, é o cérebro, é tudo, né?
que o álcool ele tem efeito sistêmico, né? Então, na realidade, a gente vai envelhecendo por causa do consumo do álcool, né? Doutora, muito bom falar contigo mais uma vez. Bom restinho de feriado aí para ti e até uma Muito próxima. obrigada. Até, muito obrigada. Um abraço a todos. Bom carnaval.